Um assunto que sempre vai e vem aqui para nós é o seguinte: como fazer os meus stories alcançar cada vez mais pessoas? É uma reclamação até que constante, as pessoas falando que os stories do Instagram estão chegando cada vez menos para as pessoas. Então, o que a gente pode fazer para mudar essa situação? Primeiro ponto, a gente tem que entender como que funciona o algoritmo, o computador, o cérebro por trás do Instagram. E ele é dividido em algumas partes. As postagens que a gente faz no feed, elas servem para um propósito. Para o Stories, ele trabalha de outra maneira. Para os Reels, de outra maneira. Stories são conteúdos que a gente faz que duram 24 horas no máximo. E esse conteúdo o Instagram não recomenda. A gente não, por enquanto, né, no dia que a gente grava, quando a gente vai vendo os stories dos nossos amigos, as pessoas que a gente segue, não aparece stories de outras pessoas que a gente não conhece no meio como recomendação. Prática que já acontece no feed. A gente está navegando e vê algumas recomendações na aba explorar, né? Postagens de recomendação. Reels, então, a gente começa a ver e sempre vem vários, né? Vários que a gente não sabe de quem é, mas que o conteúdo nos interessa. Então a recomendação é muito alta. Então Stories ele muito difícil para conseguir novos seguidores, só se alguém compartilhar o nosso conteúdo. Os stories, o objetivo dele é mostrar esse conteúdo para seguidores engajados. Então, só de saber isso, a gente sabe por onde a gente trabalhar. Então, se eu quero mostrar os stories para mais pessoas, eu preciso de mais seguidores engajados. Então, o primeiro ponto que a gente tem que olhar é o quanto de seguidores que a gente tem, a nossa base. Se for pouquinho, 50, 100, 200, vai ser muito difícil esses stories chegar para tantos deles, porque tem um limite, um percentual que o Instagram entrega, não é para 100%, não ser todos os seguidores que vão ver os nossos stories. E outra, então, muito importante, além de aumentar a nossa base, o segundo ponto é a gente fazer postagem no feed de qualidade, postagem que desperta a vontade da pessoa de engajar. O que é engajar? Curtir, comentar, compartilhar, salvar. Se for carrossel, ficar passando as imagens do carrossel, voltando um vídeo, ficar assistindo por um longo tempo. Isso é engajamento. Então, se a gente produz conteúdo que não é interessante, menos usuários vão se engajar e menos eles vão receber os nossos stories. Então, esse é um ponto muito importante. Terceiro, tentar conseguir o maior número de engajamento possível. É uma prática comum a gente pegar o contato do nosso cliente e chamar ele no WhatsApp, ou ele nos chama no Instagram, a gente passa o link do WhatsApp e continua a conversa lá. É importante, dá certo, mais fácil de trabalhar a venda, concordo, mas o engajamento não acontece no Instagram. Então, fica uma dica, quem sabe a gente não pode chamar de vez em quando um cliente no Instagram, responder ele no direct, né, no privado, responder um comentário nas nossas postagens, marcar alguém, perguntar, responder os stories dos nossos clientes, porque aí vai fazer com que eles vejam o nosso direct e talvez conversem conosco. Quanto mais gente conversar, gente, pode fazer esse teste. É batata. Chama alguém que você não conversa faz tempo, começa a conversar com ela e você vai ver que vai ser o primeiro story que vai aparecer para você amanhã ou dessa pessoa. Por quê? São pessoas engajadas. Os stories servem para isso. Então, se a gente seguir essas dicas, tenho certeza que a gente vai conseguir alcançar mais pessoas para os nossos stories. E nós nos vemos na próxima semana com mais dicas aqui no Jogo do Marketing Digital.